que nós queremos falar hoje é sobre filhos de Deus. Deus tem filhos prediletos? Talvez você algum dia já fez esta pergunta ou alguém a fez a você. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35. E vamos tentar discorrer sobre este assunto para tentarmos compreender o que nós queremos nesta manhã com esta palavra, filhos prediletos de Deus. Primeiro que o que importa para nós é sermos chamados filhos. Quando a família adota uma criança, no coração dos pais há uma vontade muito grande de que o mais rápido possível aquela criança possa chamá-lo de pai, seja em que circunstância for. E certamente aquela criança sem pai, desamparada ou resgatada de uma instituição social, arde também no seu coração o desejo de ter um pai como referência e alguém que o chame meu filho, que diga que lhe ama. Amar é algo tão sublime que quando alguém diz que ama e prova que ama, comove aquela pessoa que ouviu a palavra e o incentiva a amar mais. É como uma planta que está lá no seu jardim e dia a dia espera que pela manhã ela receba da sua parte a água, regando aquela planta, dando a ela sustentação, dando a ela oxigênio, dando a ela nutrientes para que ela possa se desenvolver. Então é muito importante quando você diz eu te amo e quando você prova que ama. Isso quando diz respeito a pai para filho, essa reciprocidade do amor também é demasiadamente importante. Nenhum pai tem filho predileto. Você pode ter 1, 2, 3, 10. Todos serão amados de igual forma. A minha mãe teve muitos filhos. Nós somos 13 e sempre notamos um grande amor de igual modo com todos nós, sem predileção. Assim também Deus, ele não tem filhos prediletos. Atos 10, 34 e 35 diz assim: e abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Portanto, vamos entender que Deus não tem filhos prediletos, mas ele sente feliz quando o filho o agrada. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração.
Evidentemente, queridos, um filho que obedece o pai, que honra o pai, que respeita o pai, ele terá um prêmio, um benefício, um agrado, principalmente por causa da sua demonstração de amor. Porque a maior demonstração de amor de um filho para o pai é a obediência, é obedecer. Obedecer a Deus, então, é o ponto fundamental para que nós tenhamos um carinho da parte de Deus. O amor de Deus. Ele se agrada quando nós estamos demonstrando a Ele esse amor com respeito, com dedicação, buscando na palavra, buscando melhorar o nosso relacionamento, nosso caminhar do lado dele. Esse é um propósito de Deus conosco. Certo? Mas ele não tem predileção, ele não vai escolher amar mais um filho que o outro. Pode ter certeza disso. Porém, ele vai te amar incondicionalmente. O fato de vermos algumas pessoas vivendo coisas tão incríveis com Deus faz parecer que, de alguma maneira, tais pessoas sejam mais amadas que nós. O fato de percebermos que gente do nosso lado está passando por um momento maravilhoso, enquanto estamos em uma grande dificuldade, pode fazer com que duvidemos de seu amor por nós e possamos até pensar que ele tenha predileção por alguns filhos. Mas a realidade não é esta. Não é sobre filhos preferidos de Deus, mas sim sobre filhos que o preferem. Como diz a escritora Fabiola Mello. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus engloba toda a raça humana, toda a humanidade, toda a criação de Deus, toda a natureza, tudo que há no mundo. Está englobando esse amor de Deus, que é imensurável, que nem ele mesmo soube medir. O grande amor de Deus não olha para a condição humana, não olha para as nossas fraquezas, para as nossas fragilidades, visto que Deus nos amou e nos escolheu quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que ele demonstra o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então ele ama a todos igualmente e quer salvar a todos. Quando o apóstolo Pedro disse esta palavra aos seus seguidores, eles estavam ansiosos, esperando, aguardando uma palavra de Deus. E eles chegaram para ele e disseram: olha, nós estamos vindo aqui para ouvir Deus falar através da sua boca. E ele então disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos igualmente. Porém, querido, cada um escolhe se quer ou não reconhecer este amor de Deus. Cada um escolhe o seu caminho. Deus nos deu liberdade, livre-arbítrio para escolher. E nós temos o direito de escolher. Não importa o que você faz, ou o que você fez, ou o que você vai fazer, Deus te ama da mesma forma. O que ele está esperando é que você o escolha, que você o prefira em relação ao mundo. Por isso a Bíblia diz: deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. O que Deus está querendo é que nós nos voltemos a Ele. Ele já nos escolheu, a ponto de nos trazer a palavra, a ponto de enviar o seu Filho para sacrificar a sua vida em nosso favor.
E agora o que ele espera é que você o escolha. Que ao invés de escolher as coisas deste mundo que são passageiras, escolha Deus. Mas por que existem pessoas como eu e você que amamos a Deus e de uma forma diferente, uma forma que muitos criticam, julgam, ridicularizam? Se Deus ama todos de igual forma, por que estamos fazendo essas loucuras em nome de Jesus? Como já mencionamos, para Deus não existem filhos prediletos, mas sim filhos que escolheram amar a Deus mais do que as coisas que estão no mundo. Como Ele nos amou. Filhos que confiam, que entregam, que decidem até mesmo morrer para o mundo, morrer fisicamente, para servir a Deus somente para a honra e glória do nome dEle. Filhos como Paulo, como Pedro, como Tiago, que foram sacrificados, que perderam a sua vida por causa deste Cristo, por causa deste Deus. Pedro, quando estava prestes a ser sacrificado por causa da pregação do Evangelho, ouviu ainda uma última palavra do seu algoz, que ele poderia negar naquele momento e aceitar as imposições do Império Romano. E se ele não fizesse, ele seria crucificado. E ele então disse ao seu algoz que nada ele poderia falar contra um Deus tão maravilhoso. E segundo historiadores, ele fez ali uma pregação como última pregação. O Cristo que havia sido crucificado era o mesmo Cristo que havia curado milhares de pessoas. O mesmo Cristo que ressuscitou contra a vontade do Império Romano e que saiu a semear a palavra e que subiu ao céu. O mesmo Cristo que ainda andou por 40 dias no meio dos seus discípulos, mostrando que ele havia ressuscitado. Esse era o Cristo que ele estava servindo, e ele pregava isso para os seus algozes. E depois, então, como última palavra, como último pedido, ele disse aos seus algozes que ele estava pronto a morrer por causa deste evangelho, por causa deste Cristo, mas ele não seria digno de morrer como o seu Senhor. E se ele seria crucificado, que fosse então de cabeça para baixo. Queridos, é muito difícil para o homem que não conhece a Deus compreender o que fazemos para servir a Deus, o que renunciamos para servir a esse Deus. Mas nós renunciamos o mundo porque Cristo é superior. A Bíblia diz que não há nenhum nome no mundo pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele foi posto como mais excelente. Então, por Jesus, nós deixamos tudo, deixamos o mundo, para sermos tratados como filhos de Deus. E em 1 João 3, a Bíblia diz que nós agora somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Agora eu te pergunto, você está sendo filho obediente, temente a Deus? Ou você é um filho rebelde, pirracento, ingrato, um filho que não consegue viver para Jesus e coloca dificuldades em tudo, não abandona o pecado, deixa de ler a sua palavra, deixa de ouvir a sua voz,
Deixa de ouvir as mensagens que pregadores dia após dia estão anunciando. Deixa de participar de coisas que edificam, que te fazem ter mais intimidade, melhor relacionamento com Deus, soberano, misericordioso e Pai. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. A tradução na sua Bíblia pode estar assim, diferente. Sede, pois, como filhos amados. A tradução para a nossa linguagem é: vocês são filhos de Deus, por isso devem ser como Ele. Na sua tradução pode estar: sede, pois, imitadores de Deus. Qual filho que não quer parecer com o pai? Se o filho é um policial, se o pai é um policial, o filho já começa a crescer dizendo que vai ser policial. E na sua festinha de aniversário, o que é que você quer? Ah, pai, eu quero uma roupa de polícia. E ele quer se vestir como pai. Se o filho é caminhoneiro, o filho gosta muito de brincar com os carrinhos, dizendo que é o pai. Se o filho é um pastor, o filho muitas vezes brinca de pregar a palavra para os seus amiguinhos, para os seus irmãos, imitando o pai. O filho geralmente quer ser igual ao pai. E isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus. Vocês são filhos queridos de Deus. Por isso devem ser como Ele. Em Levíticos, no capítulo 20, versículo 26, Deus diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu vos separei dos povos para serdes meus. E quando Deus fala na Bíblia a respeito do patriarca Jó, ele afirma que ele era um servo fiel, temente, obediente a Deus e que se desviava do mal. O que todo pai quer de um filho é obediência. E para sermos chamados filhos de Deus, temos que viver em total disponibilidade de obedecer. Como dissemos, o alfabeto começa com o A, B, C, D. Mas o alfabeto do crente começa com obedecer. Eu e você devemos ter orgulho de sermos considerados filhos de Deus. Por que não seguimos isso? Em Gênesis, Deus nos fala que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E agora em Efésios Ele menciona de novo que devemos ser como Cristo, que devemos agir como Cristo, e segundo a plena vontade de Deus. Está na hora de deixarmos de ser mais um filho, para sermos aquele filho amado, diferenciado, louco, filho o qual Deus confia, abençoa mais e supre mais, por sermos queridos de Deus e por sermos obedientes a Deus. A única coisa que Ele requer de nós é obediência, é escolher viver para Ele. Isso tudo é para o nosso bem. Agora, se você escolher viver de outra forma, senão nos caminhos de Deus, buscando verdadeira intimidade com Ele e ser totalmente dependente dEle, escolher a Ele sobre todas as coisas, se você não fizer isso, está no caminho errado. Entenda isso.
Se você escolher viver de outra forma, se não nos caminhos de Deus, se não buscando verdadeiramente ter intimidade com Deus, se não buscando ter um relacionamento pessoal com Deus, de ser totalmente dele, então você está no caminho errado. Deus, como já dissemos, não tem filhos prediletos. Nunca vai ter. Mas com certeza existem filhos que o preferem mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer emprego, mais que qualquer grande oportunidade, mais do que qualquer outro relacionamento. E sempre haverá diferença entre a vida daqueles que dão espaço especial para Deus entrar e os que estão cheios de reservas para a vontade de Deus. Deus quer sempre ter filhos que se dedicam a Ele. Ele continuará indo atrás daquela ovelha perdida. Mas quanto àqueles que insistem em fugir do seu olhar, e quanto àqueles que permanecem correndo de suas orientações, Deus ama cada um de igual forma, porém alguns o amam mais que outros. Pense nisso. Deus tem tido uma preferência em todo o tempo, em toda situação. Ele tem sido essa preferência na sua vida? Ele tem tido preeminência em sua vida? Prioridade? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para uma vida totalmente nova, diferente da que você levou até hoje. Não ignore, não esqueça, não deixe para lá. Deus continua do teu lado, esperando que você o prefira, mais do que a qualquer coisa, e continuará indo te buscar, caso você tente fugir da sua presença. Apenas grave bem isso. Deus te ama incondicionalmente. Da mesmíssima forma que ama qualquer um que você conheça. E sim, se você optar por fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, você não estará amando a Deus. Mas se você fazê-lo tua prioridade, irá perceber que você será sempre prioridade para Deus. Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem predileção por aqueles que escolhem servi-lo, porque assim ele passa a ter um cuidado todo especial. Então não é ter filhos prediletos, é ter predileção para abençoar aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que o buscam. O Senhor te abençoe e te guarde neste dia e te dê um grande dia de vitória, suprindo todas as suas necessidades, sustentando a sua vida na dependência do Todo-Poderoso.